Ex-secretário da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, o baiano Yuri Silva assumiu novo desafio no governo federal. Agora vai chefiar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a secretaria mais importante do Ministério da Igualdade Racial, e com a missão de implementar políticas e serviços no combate às desigualdades raciais no Brasil. O novo secretário do Sistema Nacional de Promoções da Igualdade Racial, Yuri Silva, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns com essa nova conquista, Yuri. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto e todos os ouvintes da Tarde FM. Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Deixa eu logo te perguntar quais devem ser suas primeiras ações como novo secretário do Sistema Nacional de Promoções da Igualdade Racial e especialmente considerando o desafio que deve ser certamente de articular políticas de igualdade racial num país com tantas desigualdades regionais, Yuri. Sem dúvida, o Brasil é um país afetado historicamente pelo racismo e pelas desigualdades raciais. Essas desigualdades elas se aplicam, se manifestam, se concretizam de formas diversas, né, a depender do lugar do nosso país, que é um país enorme, né, de caráter continental. Acontece que a gente tem a responsabilidade de fazer com que as políticas públicas do governo federal e do Ministério da Igualdade Racial cheguem nesse território de forma a alterar a vida daquelas pessoas que estão ali. Então, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI, ele tem dois caráteres. Um caráter intergovernamental, intersetorial, que é a função de influenciar nas políticas dos demais ministérios para que essas políticas considerem as especificidades da população negra do nosso país, seja no Nordeste, a região mais negra do país, seja no Norte, que tem outra característica, seja no Sul, onde a população negra ela tem uma predominância, né, populacional menor, e um caráter interfederativo, que é o diálogo com os estados e municípios para a criação dos seus próprios órgãos de igualdade racial, dos seus próprios conselhos de participação, para garantia, portanto, dessa verticalidade da política, né, de fazer com que a política ela esteja manifestada também no território, nas cidades. Então são basicamente esses dois desafios estruturais, um para dentro do próprio governo, outro no diálogo com os governos locais que a gente tem no Sistema Nacional de Igualdade Racial e dentro do próprio Ministério fazer com que as políticas que a gente vem produzindo para a juventude negra, para a população quilombola, para os povos e comunidades tradicionais, povos de terreiro, povos ciganos, esses públicos basicamente que são atendidos pelo Ministério, cheguem também para essas populações nos territórios. Como é que você pretende lidar com estados e municípios que tiverem mais resistência para implementar políticas de igualdade racial, por exemplo? Quais iniciativas você deve usar para garantir essa cooperação entre governo federal, estados e municípios, Yuri? Então, a divisão federativa do Brasil ela é complexa, né? Até problemática, alvo sempre de muitas análises dos especialistas. Para driblar essa dificuldade, que já é, do ponto de vista estrutural e interfederativa grande, mas também, no caso da nossa política, pode enfrentar resistências ideológicas, a gente precisa levar atrativos para essas prefeituras e para esses governos, né? Eu sempre digo que se o governante não quer promover a igualdade racial por uma convicção ideológica, a gente tem que fazer com que ele promova, porque o seu município vai receber benefícios, né? Então, a gente vai continuar apostando na política dos kits de equipagens, dos veículos para auxílio da política local. A gente vai continuar lançando editais permanentes, vai retomar, na verdade, a política dos editais permanentes para transferência direta de recursos do Ministério da Igualdade Racial para as prefeituras que possuem órgãos de igualdade racial, para que elas executem na ponta políticas ligadas às políticas que o Ministério tem gestado e elaborado. Então, criar esses atrativos, tanto para a criação dos órgãos, quanto para a manutenção dessas políticas a médio e longo prazo, é
são as saídas, né, que nós vamos encontrar e nós vamos apostar nelas para chegar nessas prefeituras. Porque o sistema ele precisa, embora eu diga que ele é intersetorial, ele precisa dessa articulação interfederativa para ser robusto, né? E aí a gente vai se inspirar nos grandes sistemas que a gente produziu ao longo da história, o sistema de segurança alimentar, o Sistema Único de Saúde, né, que é o exemplo mais óbvio e que é tripartite, tem essa relação de transferência de recursos e financiamento para os municípios, e por isso também tem a potência que tem, e outros mais recentes que foram criados nesse governo, como o Sistema Nacional de Cultura, que foi oficializado pelo presidente Lula, virou projeto de lei, e a gente, inclusive, pretende, eu estava conversando ontem com a secretária do Sistema Nacional de Cultura, a secretária Roberta Martins, fazer um grande encontro dos sistemas para entender como a gente fortalece nessas políticas públicas interfederativas e tentar consertar um pouquinho que seja essa complexidade da federação brasileira, né, que impõe, sem dúvida, algumas limitações para as prefeituras que possuem dificuldades de financiamento e dificuldades até de monitoramento técnico, produção técnica de políticas públicas. Cabe a nós, né, que estamos nessa dimensão da União, prestar esse subsídio e formar tecnicamente também esses quadros municipalistas. Por mais que o Brasil já tenha políticas de igualdade e agora com você nessa disposição de fortalecê-las ainda mais, não raro surgem críticas quanto à efetividade dessas políticas públicas. Yuri, quais indicadores ou metas específicas você deve estabelecer para que a gente possa avaliar o sucesso dessas políticas? Ou seja, como é que a população poderá acompanhar e cobrar esses resultados? Essa é um ponto-chave, né, da política de igualdade racial. É uma política que tem essa dificuldade de medição de resultados porque não é uma política que a gente chama de política meio, né, não é uma política finalística. O Ministério da Igualdade Racial, portanto, é um ministério de articulação, um ministério de incidência nas pautas dos ministérios finalísticos, né, que são aqueles que lidam com políticas mais concretas, educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura de uma forma geral. O próprio presidente Lula tem nos instado, né, nos cobrado sobre a necessidade de apresentar dados concretos. E acho que uma das coisas mais essenciais para mostrar esse resultado é contar a história das pessoas. É mostrar como as políticas chegando ao território, a vida daquelas pessoas foram alteradas. Acho que o exemplo mais célebre disso é a política de cotas na universidade, que alterou de forma brutal a fotografia da universidade brasileira. E agora a gente tem trabalhado, por exemplo, na política de cotas do serviço público, e eu acho que ouvir as pessoas sobre como isso altera o ambiente, né, onde essas políticas estão sendo aplicadas é o exemplo mais em conteste, é o indicador mais em conteste do sucesso dessas políticas, mas óbvio que a gente precisa também apostar no esforço de produção de conhecimento. Por isso, dentro da Secretaria Nacional do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPI, a gente tem uma diretoria de monitoramento e avaliação do Sistema da Informação, que é a DANGE, que tem a responsabilidade justamente de produção de dados para tanto prestar subsídio para estados, municípios e para o governo federal na elaboração dessas políticas de igualdade racial, quanto de produzir dados e informações para mostrar a efetividade e a eficiência, a eficácia dessas políticas aplicadas. A gente tem esse grande desafio, por exemplo, na política que eu coordenava antes, que a gente chegou a falar aqui em outra oportunidade, que é o Plano Juventude Negra Viva, foi lançado no dia 21 de março pelo governo federal, pelo presidente Lula e pela ministra Aniele Franco, pelo ministro Márcio Macedo. A gente vai continuar acompanhando essa política. A gente tem responsabilidade de dizer, foi lançada a maior política da história para garantia de direitos e para garantia da vida da juventude negra, mas objetivamente o que é que ela resultou? O presidente tem cobrado isso nas reuniões ministeriais e a gente tem trabalhado
tanto por meio dessa diretoria que eu citei, que existe especificamente para isso, mas também dos órgãos parceiros, né, do IBGE, que agora lança o censo, o censo nacional, populacional, quanto outros órgãos internacionais, como o Fundo de Populações das Nações Unidas, que nos auxilia por meio de alguns acordos de cooperação na produção desses dados. Então, são várias frentes para dar conta desse desafio que, sem dúvida, é grande. Bom dia, Yuri. Ernesto aqui. Jefferson, faltou a gente dizer na abertura que Yuri, além de baiano, é jornalista, colega nosso, foi daqui da redação do Jornal à Tarde também. E a ABI cedeu o passe dele aí para o Ministério, porque ele, na verdade, é diretor de defesa do direito à informação e dos direitos humanos daqui da Associação Baiana de Imprensa, mas a gente teve que liberar o cara aí para assumir. Mas, Yuri, explica para a gente o que é o sistema, porque a gente fala assim conceitualmente, mas fica uma coisa distante. O que é o sistema de promoção da igualdade e como é que ele se articula? Você falou dessa articulação intersetorial no governo, considerando que agora esse governo tem uma pasta específica, por exemplo, para cuidar de povos indígenas, né? O que é o sistema, como é que ele se articula na prática intersetorialmente dentro do governo? O Sinapir. Salve, Ernesto, prazer falar contigo. Então, o sistema ele é composto por essas duas dimensões que eu citei, essa dimensão intersetorial do governo, que a gente pretende criar um fórum específico para dar conta dela, porque hoje ela é coordenada nos diálogos bilaterais com cada ministério, mas a gente considera que é importante nessa reestruturação ter uma instância específica para cuidar dessa dimensão intersetorial, onde as pautas de igualdade racial sejam debatidas com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, das cidades, dos transportes, enfim, que é a instância onde a gente vai conseguir observar, prever a pauta de igualdade racial nas pautas que estão sendo elaboradas, né, promovidas pelos outros ministérios, nas políticas que estão sendo promovidas pelos outros ministérios. E na dimensão interfederativa, que eu acho que é a mais marcante em qualquer sistema, é justamente esse espaço de diálogo com as prefeituras e os governos. E o FIPI, que é o Fórum Intergestores de Promoção da Igualdade Racial, é o espaço que concretiza isso, né, na prática, onde a gente discute com os municípios e os estados as condições de colaboração, de transferência de recurso, de beneficiamento desses entes subnacionais, e também eles apresentam demandas para o governo federal, né, para a promoção da igualdade racial em âmbito local. Mas aí o sistema também é composto por uma terceira dimensão, que é a dimensão normativa, né? Tem a PNP, que é a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde estão situadas as diretrizes dessa política. A política de igualdade racial do Brasil se baseia em quais princípios? Garantia da vida da juventude negra, promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, dos povos de terreiro, garantia da vida dos povos ciganos e assim sucessivamente. Tem o Planapir, que é o Plano Nacional de Igualdade Racial. A PNP que eu citei, a política, ela vai ser reformulada, é um dos atos prioritários da gestão que começa agora. O Planapir, que é o Plano Nacional de Igualdade Racial, todos eles instituídos via decreto, né? Vai precisar ser renovado também, mas já o Planapir, ele é fruto da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ou seja, é um produto de compromissos, de propostas, e que é aprovado pela sociedade civil no âmbito dessa conferência. A gente vai realizar a Conferência de Igualdade Racial no início do próximo ano, porque a ministra Aniele quer deixar como legado da sua gestão essa reestruturação, né, nas normativas de igualdade racial. E a gente, então, fecha aí, né, essas três dimensões do sistema, garantindo que ele dê diretrizes, que ele trace caminhos para que os municípios e os estados implementem as suas próprias políticas de igualdade racial. Na semana passada, ainda antes da minha nomeação, o estado de Sergipe assinou a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial, e então a gente passou a ter todos os estados brasileiros aderidos ao SINAPI, e a gente está aí lutando
para que essa ampliação se dê no nível municipalista também, já que hoje a gente tem cerca de 300 municípios, pouco menos de 300 municípios aderidos ao SINAPI, o que é um número baixo, porque é resultado do desmonte que aconteceu nos governos Temer e Bolsonaro, onde o SINAPI foi descontinuado, né? Criado em 2011 pela presidente Dilma, fortalecido a partir de 2015 na gestão da ex-ministra Nilma Lino Gomes, mas descontinuado logo depois do impeachment e no governo imediatamente anterior também, que era negacionista em várias pautas, inclusive nessa. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque o governo está precisando discutir mudança climática, obras, investimentos, inclusive para evitar ou prevenir catástrofes como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, óbvio, tem que discutir isso com todos os governos, então tem que discutir, inclusive, com gestores que negam o problema, a questão climática, enfim. E eu imagino que essa dificuldade similar aconteça também na hora de implementar políticas de direitos humanos, por exemplo, com um governo como o de São Paulo, que tem um entendimento bem diferente e já disse que se dane quem questione aí as políticas de segurança e a letalidade policial da PM em São Paulo. Como é que é esse clima, Yuri, para colocar essas políticas em prática, considerando as posições políticas tão antagônicas aí como estão aflorando hoje? O clima não é fácil, né? É um desafio, sem dúvida. É um desafio que é fruto também de algo interessante, que é o fato de as políticas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial terem se tornado, sobretudo nos últimos 4 anos, praticamente uma unanimidade, né? Os fenômenos mundiais, George Floyd, o caso Alberto Freitas do Carrefour, o próprio caso Marielle Franco e tantos outros, elevaram a pauta da igualdade racial a esse nível de unanimidade, né? É difícil encontrar ainda quem combata. Aí mesmo em governos de direita ou até de extrema direita, como o que você citou, o governo de São Paulo, que é um governo conservador, mantém órgãos de igualdade racial vivos, né, operando. A diferença é onde se dá a divergência é na condução dessa política, né? Igualdade racial, mas de que jeito, né? E aí o diálogo permanente para a implementação das diretrizes do governo federal é sem dúvida desafiada por essas diferenças ideológicas, mas eu acho que é a nossa função como gestores, né, e elaboradores dessa política nacional dialogar mesmo com esses governos, né? O Estado ele não tem ideologia, né? Governos que têm. A gente quer que a política de igualdade racial chegue na população negra, que o racismo seja combatido, que as vítimas sejam atendidas, que quem pratica racismo seja punido, mas também conscientizado. Concepções diferentes vão existir. A gente comemora que mesmo esses governos, acho que é de se comemorar, que mesmo esses governos mais conservadores entendam que é importante a pauta de igualdade racial, mas a gente precisa disputar. E disputar significa garantir que mais pessoas da sociedade civil também tenham consciência sobre as dimensões dessa pauta para que cobrem o governo, né? Por isso que a gente vai apostar muito também no diálogo com os movimentos sociais, no processo de participação, por meio do CNP, né? Que não é o SINAPI, é o CNP, que é o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e de outras instâncias. A gente está conversando aqui com o Yuri Silva, novo secretário do Sistema Nacional de Promoções da Igualdade Racial, o SINAPIR. Para a gente encerrar, Yuri, políticas de ações afirmativas não raro enfrentam críticas sob a alegação de que comprometem a meritocracia. Como é que você responde a essas críticas? Quais seriam os argumentos mais fortes em defesa dessas políticas no contexto brasileiro? Acho que, sem dúvida, o resultado das políticas de cotas que eu citei anteriormente ajudam a descontinuar com esse argumento, né, a descredibilizar esse argumento. As políticas de ações afirmativas mudaram a realidade das universidades brasileiras, mas mudaram a vida da população negra do Brasil. Eu sou fruto das políticas de ações afirmativas. Se eu era diretor
de combate ao racismo no Ministério, e hoje sou secretário nacional do Sistema de Promoção da Igualdade Racial, que é essa secretaria que é o coração do Ministério da Igualdade Racial, é porque as políticas de ações afirmativas permitiram que eu acessasse a universidade. Sem isso seria muito mais difícil, eu diria impossível, diante da realidade da desigualdade socio-racial, né, na sociedade brasileira, no meu caso, na sociedade baiana, né, que tem essa característica de diversidade racial, mas uma desigualdade marcante, né? Então, as políticas de ações afirmativas vêm mostrando, na prática, baseado em dados, o seu sucesso. No serviço público é a mesma coisa, com a política de cotas do serviço público, que a gente está em processo de renovação e ampliação, vamos mudar, né, de 20% para 30% a porcentagem de reserva de vagas, inclusive aprovamos no Senado Federal, na CCJ, foi levado ao plenário e aprovamos também, agora vamos à batalha na Câmara, né, que é um terreno mais difícil, mas vamos vencer, porque o serviço público teve a sua imagem também alterada significativamente no último período, com a inclusão dessa regra nos concursos públicos, né? Agora a gente tem um serviço público que tem a cara das pessoas e, portanto, isso faz com que o serviço também seja melhor prestado, né? Porque quem está prestando se sente identificado no usuário e assim sucessivamente. Eu acho que tem vários elementos a serem citados, né? Tantos concretos, como a população negra acessou o mercado de trabalho a partir da política de cotas da universidade, como resultado, o desempenho, né, dos alunos melhoraram a partir da política de cotas das universidades, o oposto do que se dizia, né, aqueles que eram contra a política de cotas diziam sempre, vai diminuir o desempenho da universidade, a universidade vai baixar de nível, muito pelo contrário, aumentou o nível de desempenho discente na universidade a partir da política de cotas e no serviço público que tem essa dimensão simbólica de alteração da própria qualidade de como é prestado o serviço público no país quando a gente coloca pessoas negras 20% só na regra atual, mas 30% na próxima regra, abaixo da maioria da população brasileira, né, 56% de negros, mas quando a gente coloca essas pessoas em cargos de médio e alto escalão no serviço público, porque essas populações passam a ser consideradas na elaboração da política também e não a serem tratadas de forma secundária, né, na elaboração e na aplicação dessas políticas públicas de uma forma geral, não só a desigualdade racial, todas as políticas públicas. Yuri Silva, negro, jornalista e agora secretário do Sistema Nacional de Promoções da Igualdade Racial, SINAPIR. Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns mais uma vez para você pela conquista e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, Yuri, até uma próxima. Até uma próxima, Jefferson Ernesto, um abraço a todo o povo da Bahia. Agora 7h57 na Tarde FM.